Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui com o nosso programa de hoje, com essa convidada especial aqui, a nossa amiga Daniele Bezerra, que é formada em psicologia e especialista em neuropsicologia. Uma salva de palmas, galera! Dani! Seja bem-vinda aí, Daniele Bem-vinda, Bezerra. Dani! Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Ah, imagina, eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. Vamos ver se vai conseguir consertar esses três loucos aqui. Ai, vamos lá. Você veio Força. preparada hoje? Vim. A missão é Sentiu bruta. confiança? Dani, é o seguinte, prazer receber você aqui. Prazer é meu. E a gente sempre começa nosso bate-papo querendo saber como que foi seu primeiro interesse pela área da psicologia. Legal, tá. Então vamos lá. Tudo começa quando eu decidi, com 16 anos, começar a trabalhar. Né? Eu queria ter minhas coisas e falei, não, queria trabalhar. Eu estava naquela época da adolescência, não sei se vocês passaram, de assim, não sei o que quero ser quando crescer. Eu ainda não sabia. Mas faz parte dessa minha história de como eu descobri. Eu não sei até hoje. Então, aí é um processo mais longo, né? Aí, E aí eu fui trabalhar não sei se vocês conhecem um programa de menor aprendiz. sim. E aí eu entrei nesse programa e aí a gente trabalhava numa empresa e eu passava por todos os setores. E o último setor que eu passei era um programa de 1 ano, assim. O último setor que eu passei foi pelo setor de RH, Recursos Humanos, e lá tinham 2 psicólogas. Então foi o meu primeiro contato com a área, né? Até para quem está buscando saber mais sobre as profissões, adolescentes que têm essa dúvida, eu sempre falo, busca conhecer, né, dentro das empresas, cada área, se puder entrar num programa desse, porque me ajudou muito na época. Pô, mas legal, porque às vezes você vê a parte teórica, né? Você imagina uma coisa e na Sim, prática não é, pude né? ver na eu não imaginava que prática tinha é. psicólogo em empresa. Sim, Não sabia que tinha essa área de recursos humanos, enfim. pô, legal. E aí, junto disso, eu fazia um curso também de técnicas administrativas, fazia parte do programa. E tinha uma psicóloga, uma professora também que era psicóloga. Então, eu tinha alguns psicólogos ali no meu convívio. E ali eu decidi. Falei, não, quero ser psicóloga. E queria trabalhar com RH. Mas Já aí com durou... 16 anos de idade, então você viu que era Isso. aquilo. Aí fiz 16, 17... E aí, em 2011, eu entrei no curso de psicologia. Só que aí, no segundo ano da faculdade, eu comecei a ter algumas disciplinas relacionadas a desenvolvimento humano. Psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento. E aí, eu comecei a gostar muito. E comecei a fazer um estágio. Eu fiz um estágio de 1 ano em RH. Depois, eu fui fazer um estágio numa escola. E aí, eu nunca mais saí. Olha só. Em 2012, eu entrei numa escola como estagiária. E aí eu saí agora em março. Eu trabalhei em 2 escolas, né, por um período grande, assim, em cada uma delas. A última é uma escola, uma rede de escolas. E eu atendia 4 escolas dessa rede, da educação básica até o ensino médio. Então eu tinha os alunos ali com 2 anos até 17. Né, e eu era psicóloga escolar, ali das 4 unidades. E amo, né? Amo trabalhar em escola e sair agora, mas sempre conciliando com a psicologia clínica. Entendi. Agora explica uma coisa, como que é o psicólogo na escola? Como que é o diário dele? Ele fica observando as crianças, tem consultas regulares, como que é? É assim, olha, interessante essa pergunta. Porque as pessoas confundem a psicologia clínica com a psicologia escolar. E é diferente, né? Eu não atuava atendendo as crianças como se fosse a psicóloga da criança, como se fosse a psicologia clínica, não é isso. O psicólogo escolar, ele tem um outro olhar, né? Ele precisa olhar aquela criança, o comportamento dela na escola, a questão da aprendizagem, e se houver necessidade, fazer o encaminhamento. Então, as crianças que faziam psicoterapia, faziam com profissionais fora da escola. Então, ali na escola, eu observava, sim, as crianças e os adolescentes. Então, eu observava em sala de aula, nas trocas de aula, intervalo, conversava, estava sempre próxima dos professores. Então, os professores que tinham alguma criança com alguma dificuldade, seja por questões emocionais, comportamentais ou até algum transtorno de aprendizagem, vinham me falar e aí eu sentava com aquele professor e tentava entender o que estava acontecendo com aquela criança. Fazia diversas reuniões com os pais das crianças e dos adolescentes, né, para falar justamente desse desenvolvimento deles pedagógico, né? E atendia os profissionais que atendiam as crianças. Isso é muito legal também.
Então, assim, a criança com um transtorno de aprendizagem, sei lá, por exemplo, uma criança com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que faz tratamento com psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo. Eu trazia esses profissionais para a escola e conversava com eles como psicóloga da escola para entender como é que estava o tratamento fora e como que dentro da escola a gente podia ajudar essa criança. Legal. Nesse processo de Naquele aprendizagem. período que está dentro da escola, como que Isso. ia conduzir com o que está sendo feito fora, né? Isso. Então, por exemplo, tinha crianças que tinham dificuldade na alfabetização e faziam acompanhamento psicopedagógico. Aí eu trazia a psicopedagoga junto com a professora da criança, né, pra gente ir adaptando o que fosse necessário, né? E tinha alguns atendimentos emergenciais também, né? Principalmente depois da pandemia. A gente tinha um ambulatório lá na escola, tinha uma enfermaria, né? Então, tinha uma enfermeira lá que ficava na enfermaria e uma salinha, assim, de atendimento ambulatorial, fazia curativo, essas coisas, assim, mais básicas. E recebia alguns, principalmente adolescentes, assim, com crise de ansiedade. Aí tinha que ir lá para ajudar a se acalmar, ter uma primeira conversa ali, aí sim. Era um atendimento, só que eu não fazia o processo de psicoterapia. Eu fazia esse primeiro atendimento, chamava os pais e encaminhava. Entendi. Entendeu? Esse trabalho é escola particular, né? Escola do Estado não tem isso. Escola particular. Nem... Existe um programa, né? Existe um programa de escolas públicas terem psicólogos. Eu não sei como é que tá agora, mas já vi projetos, assim. Mas é escola particular. As duas que eu trabalhei foram particulares. Porque a gente realmente não vê, né? Eu não me lembro de psicólogos Nessa última... por onde eu passei, assim, em escolas públicas. Nunca tive nada O do psicólogo tipo, assim. era o diretor, né? Era o diretor. Orientador educacional, E a né? varinha? Tinha também. orientador educacional, sim, né? sim. A primeira escola que eu trabalhava na orientação educacional. Ela era psicóloga, mas atuava como orientadora educacional. E aí era uma escola só de ensino médio. O foco era outro. Era vestibular, era orientação profissional. Essa segunda escola que eu trabalhei, como psicóloga escolar mesmo, era uma rede muito grande. Então, a gente tinha um setor de psicologia com mais de 20 psicólogos. Olha, Eu legal. não posso dizer que todas as escolas particulares são assim. Era um diferencial, porque a gente tinha um projeto de inclusão muito forte. E me fala uma coisa, quais são os problemas mais corriqueiros, assim, que você nota, né, com as crianças? Existe antes da pandemia, que eu percebo, tá? E um período pós-pandemia, né? Era uma coisa, agora ficou outra. Algumas coisas se agravaram. Caramba, Então, assim, depois da pandemia, a gente ficou em home office, as crianças também sem aula. Em 2020 inteiro, início de 2021, né? A gente voltou, que era segundo semestre de 2021. Sim. As crianças voltaram, efetivamente. E aí houve um aumento significativo de casos de ansiedade. De crianças, adolescentes, ansiedade, depressão. Muitas vezes, para um adolescente, a escola é um ambiente de maior contato social que ele tem. Às vezes é o único. Às vezes o pai e a mãe trabalham, né? Não sentam à mesa para jantar juntos. Sim. Mas o amigo está sempre ali, responde na mesma hora. Entendeu? Entendi. Então, sair do convívio com esses amigos, ficar muito fechado em casa, exposto a jogos eletrônicos, as falta redes de exercício também, redes né? sociais, falta de exercício, falta de sol, de abrir a janela, vitamina A. tudo isso. Mas e me fala uma coisa, você tá falando assim nessa faixa mais ou menos de adolescente, né? Então, Mas crianças mais novas, assim, o que aconteceu com essa molecadinha? Sabe que no retorno, antes da pandemia, era muito difícil eu ter crianças diagnosticadas com depressão infantil, por exemplo, né? Mais adolescente. Mas na volta da pandemia, eu comecei a receber casos assim, de crianças de 4º ano, Fundamental 1, 10 anos. Nossa. 10, 11 anos. Uma época eu tive restaurante, Dani, e eu percebia que ia uma família lá e a criancinha, uns 2 aninhos, assim, um bebezinho, assim, ó. Ele, toda vez que ele chorava, cara. Chorava e gritava. Toda vez. E a mãe dava o tablet na mão dele, toda hora. Aí ele parava. Ele pequenininho, nenenzinho lá, chorando. Até soluçava assim, ó. Mas ele queria, porque queria um tablet, cara. Ele já estava viciado no tablet. Isso é muito difícil.
Pra idade. Chega a dar dó de ver, cara. Muito prejudicial. E dessa Isso- idade já, isso né, Dani? prejudica o quê? Seria tipo assim, a criança tá muito em videogame, em celular, o que prejudica? Muita coisa. Se- E em diferentes faixas etárias, né? Quando a gente está falando de uma criança de 2 anos, sim, gente, não tem o que discutir. Não tem que usar tela até 2 anos. Até 2. Até 2 anos, né? Então, as crianças que usam muita tela, elas têm um atraso no desenvolvimento. Olha aí. Então, assim, durante o neurodesenvolvimento infantil, as crianças têm os marcos do neurodesenvolvimento, que são os marcos de andar, de falar, de sentar, de estímulos que tem do ambiente que é esperado para a idade. As crianças expostas à tela têm um atraso nisso. Atraso na fala, né? Atraso no desenvolvimento psicomotor. Esses dias eu vi um vídeo de que uma mãe fez a diferença da criança com a televisão ligada, acho que era a televisão, um tablet, ligado e desligado. Então, quando ele tinha um monte de brinquedo, assim, era uma criancinha que estava assim no chão, e vários brinquedos, com a tela desligada. E aí ele explorava, ele pegava os brinquedos, colocava na boca, e engatinhava, e explorava o ambiente. Quando ligava a TV, nada Mudou. mais daquilo existia, ele ficava assim. Paralisado. Porque Vidrado. esse estímulo visual, ele prende mesmo a atenção, né? E aí ele perde todo aquele estímulo do ambiente. As cores de um desenho, por exemplo, né? Tudo pensado. Fica Tudo isso muito é mais muito legal chamativo. aquilo pra ele do Com que certeza. brincar de carrinho, por exemplo. Com certeza. E aí a gente vai pensando em prejuízos para diferentes faixas etárias. Então a gente está falando dos pequenos, desse atraso no desenvolvimento, que já é grave. Houve um aumento de crianças depois da pandemia com diagnóstico de atraso na fala. Pais procurando fonoaudiólogos, né? Enfim. Aí depois a gente chega numa idade de crianças, vamos pensar, início da socialização ali, início da idade escolar, 6, 7 anos de idade, que precisam brincar com as outras crianças. Elas não precisam ficar no celular. Elas precisam brincar com as outras crianças. Sim. Verdade. Né? Elas precisam aprender a socializar, elas precisam aprender a fazer amizade, elas precisam aprender brigar também, né? a brigar, precisam né? aprender A perder. a resolver conflito, precisam aprender tudo isso. Isso daí pode alterar a personalidade dele no futuro. Mas assim, eu tô dizendo a ponto de ser grave. De uma coisa irreversível. Jogou tanto videogame, assistiu tanta televisão que mudou alguma coisa nele? Olha, um adolescente hoje que não sabe se comunicar, que chega num restaurante, não consegue pedir um suco, não consegue falar, garçom, por favor, me traga o cardápio da sobremesa. Para mim isso é grave. Porque ele vai sair dali, ele vai precisar fazer uma entrevista de emprego. Verdade, Dani. Ele vai entrar na faculdade, vai precisar conversar com os professores. Não, na faculdade, os pais não vão resolver os problemas. Né? Para mim, isso é grave. E aí, quando a gente fala de adolescente, é inevitável, gente. Não tem como dizer que ele... Ai, não, então não vai usar a tela. Não dá, é a nossa vida, nós usamos, nós precisamos. Mas esses jogos... esses vídeos curtos de TikTok, né? Tudo isso é uma descarga de hormônio do bem-estar, que gera vício e dependência no cérebro. No cérebro de um adolescente, de uma criança e adolescente que está em desenvolvimento, isso é muito grave. Que não pensa, né? Porque gera vício e dependência. Você falou em vício, eu vi um vídeo falando sobre isso, que a criança estava tão viciada no celular, né? Que ela estava chorando sem o celular e assim. Eu vi um vídeo O desse inconsciente também. estava trabalhando. O inconsciente, Olha só. cara. Bizarro, né? Olha isso, meu. Você vê Mas como isso chega. é o excesso. Vamos dizer que se o pai deixar excesso. uma horinha... vamos dizer, no pior, não tô dizendo que é o certo, mas se o pai deixar uma horinha lá, não vai chegar a esse ponto de ficar doido assim, né? Não vai, mas é interessante saber o que eles estão vendo. Né? E controlar realmente. Eu vejo crianças com acesso direto a vídeos, enfim. E a gente sabe como é que funcionam as propagandas, né? E como que a inteligência artificial separa as coisas do nosso interesse. A gente sabe que isso acontece. Sim. Sim. Então, tem muita coisa inapropriada para as crianças, que as crianças andam assistindo. Então, os pais
precisam ter um controle do que as crianças estão acessando. É verdade. E isso pode até atropelar um processo natural de crescimento dele, né? Sim, de desenvolvimento exatamente. dele. Exatamente. Vai ficar curioso a respeito de uma coisa que não deveria ter visto ali e vai querer já perguntar, saber antes do momento, certo? Correto, né? Exatamente. É. E assim, o que é muito importante hoje para crianças e adolescentes é o relacionamento real, gente. É a amizade real. Não, assim, eu presenciei adolescentes assim que só tinham amigos virtuais. Nossa. Mas e o real? Quando chega cara a cara, Então, não sabe nem o que falam, né? Deixa eu ver se eu entendi. O mais grave, então, de uma criança, um adolescente que passa no videogame é o fato dele não desenvolver Habilidades a sociais. parte do cérebro dele da habilidade social. Não quer dizer que o videogame vai chegar a fazer algum mal no cérebro dele, certo? Se for em excesso, causa vício. Gente, as mesmas áreas cerebral que é estimulada durante o uso desses vídeos rápidos, Reels, TikTok, enfim. Esses jogos que são... Tem alguns joguinhos que dura 20 minutos. Então é uma partida muito... E aí eles fazem ao vivo, então eles estão de fone, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então é uma descarga de adrenalina e dopamina e tudo muito legal e acaba. Aí o cérebro fala assim, quero mais. O resto Foi chato, tudo muito né? intenso, eu preciso de mais. E aí ele vai de novo. Né? E são as mesmas áreas ativadas que a área do uso da cocaína. Caramba, Olha só. você vê. Que é a parte que tem o relaxamento, né? É que é essa sensação muito forte de alegria, de bem-estar. E que depois sofre uma queda, porque acabou. Eu tô vendo aquele vídeo, que legal, 20 segundos, acabou, próximo. 30 segundos, próximo. Agora, Quando a gente vai ver, gente, já passou meia hora que a gente tá ali, não é? É verdade, é viciante mesmo. Às vezes é você vai verdade. fazer Se a uma gente coisa, não você esquece coloca- que você ia fazer porque você É, tava distraindo. Se a gente não coloca Verdade. um controle e fala, não, eu vou parar, agora eu vou fazer o que eu preciso fazer. É verdade. Sim. Imagina uma criança ou adolescente que esse cérebro está em desenvolvimento. Então, existe uma área do cérebro, que é essa área mais da frente aqui da testa, esse córtex pré-frontal, que é importantíssima para o nosso comportamento. Só que é uma área que ela se desenvolve na infância e adolescência e ela fica completa, ela termina de se desenvolver entre 20 e 25 anos de idade. É quando ela está madura. Nós adultos temos essa área já madura. As crianças e adolescentes não. E essa área, ela é a responsável pelo nosso comportamento no que diz respeito a planejamento, organização, tomada de decisão, senso de julgamento, do certo e do errado, atenção, memória, flexibilidade cognitiva de esse caminho não está dando certo, então quais são minhas opções? Tudo isso é muito importante para a nossa vida. E as crianças e adolescentes não têm isso desenvolvido, a gente precisa ensinar. Né? Por isso que eles são mais impulsivos, enfim. Então, assim, é um cérebro em desenvolvimento. Tudo que afeta esse cérebro em desenvolvimento é grave, né? É uma situação séria. Agora, você chega a julgar até esses casos de o adolescente que joga muito videogame, ir lá e aprontar e fazer isso na vida real. E você atribui os jogos, por exemplo, como um grande vilão nessa história? Para essas mentes mais fracas? Você diz nesses casos de violência? Aí tem muito mais coisas envolvidas. Geralmente são adolescentes que sim têm acesso ilimitado a qualquer tipo de assunto, então entram em deep web, enfim. Mas essa parte específica do jogo, você acha que chega a misturar a realidade com a ficção? A ponto do menino não ter a noção do que ele está realmente fazendo? Eu acho que se ele estiver num ambiente saudável, com um monitoramento positivo, não. Eu acho que não. Não vai Agora, interferir. se ele não está num ambiente saudável, se ele tem outros fatores ambientais, e não só ambientais, vamos supor que esse adolescente tem um transtorno de personalidade pré-existente. E aí isso pode acontecer. Aí porque, por exemplo, se a gente está falando de um
de uma pessoa que confunde realidade com fantasia, a gente está falando de um transtorno de personalidade. Aí entendeu? só vai alimentar entendi. mais isso aí, né? Que ele vai estar ali vendo virtual, mas Ah, pensando então, no real. vamos Tacar dizer- a lenha na fogueira, né? Mas então, assim, o que é exatamente. importante? Não é o causador oficial, Não, mas então ele vai todas ser as crianças que jogam, não. uma lenha Mas na a gente está fogueira. falando de história anterior, né? Então, assim, o que já aconteceu com essa criança, com esse adolescente, como que é o ambiente dele, se ele está no ambiente seguro ou não, se ele está no ambiente violento ou não. Você Entendi. falou aí do bullying, né? Que é um assunto bem interessante, né? Porque a maioria desses casos aí que acontecem tem relação ao bullying, né? Ex-aluno sofreu ali e tal. Aí eu te pergunto, talvez a resposta seja até a mesma, mas o que difere, por exemplo, um aluno que sofre o bullying e supera e leva de boa, e aquele que leva aquilo para casa e chega a fazer até uma maldade? Olha, eu acredito que assim, o bullying, ele acontece. Infelizmente, ele acontece. A gente precisa ensinar sobre isso e preparar as crianças e adolescentes para lidarem com isso. O bullying, ele nunca fica tudo bem. Assim. Então, se for bullying mesmo, tem uma relação de poder onde uma pessoa, um autor ali, pratica aquele ato de violência verbal, física, enfim, psicológica, com aquela outra pessoa que não consegue se defender. Esse é um pré-requisito para o bullying. Se a outra criança consegue se defender, consegue pedir ajuda, não é caracterizado como bullying. Pode ser Entendi. qualquer outro tipo de agressão, enfim, qualquer outra situação inadequada. Mas para ser bullying, tal como está na lei, precisa ter uma relação desigual de poder. Então, existe uma consequência aí emocional, enfim, para esse alvo, né, para essa vítima. Quando a gente trabalha em escola, tudo começa lá no início, quando a gente trabalha habilidades sociais, socioemocionais. Olha só que interessante, na escola que eu trabalhava, os pequenininhos, 2, 3, 4 anos de idade, a gente tinha um teatrinho de fantoche, e a gente fazia teatrinho de como fazer amizades, de como receber, de como fazer amigo, de como receber chegavam muitos alunos novos, como receber um aluninho novo na turma. Então a gente ensinava a não colocar apelidos, que também é uma situação que pode gerar bullying. Briga por brinquedo, então como resolver quando estão brigando por um brinquedo. Então a gente fala de desenvolvimento de habilidades socioemocionais desde uma idade pré-escolar. Mas e não é Tudo bom a isso é criança preventivo. sofrer um pouquinho, não vou dizer sofrer, não é a palavra certa, mas não é bom a criança crescer de uma maneira assim, ensinando ela a ser blindada dessas coisas? Não ser uma mente que se importa com isso? Essas situações de conflito, elas vão acontecer, inevitavelmente. Na clínica eu recebo alguns pais que falam assim, não, mas o meu filho precisa passar por isso, né? Como é que ele vai aprender a se defender? Só que a gente não precisa causar isso. Eu não preciso colocar o meu filho numa situação dessa. Eu não preciso colocar apelido no meu filho para ele aprender a lidar com isso. Porque isso possivelmente vai acontecer na escola. O que eu preciso ensinar essa criança? Pedir ajuda de um adulto. Ignorar uma provocação. Ignorar uma provocação é uma ótima forma de sair de uma situação. Né? A gente ensinava, inclusive, isso. Né? Então, assim, se não tá... ignorar é uma forma também de você fazer aquilo parar. Né? Falar, não estou nem ligando para o que está acontecendo. E aí isso para. Mas, assim, pedir ajuda. Então, e aí a gente tinha figuras... mais assim, representantes ali, então sempre um professor, uma pessoa, um adulto mais próximo que aquela criança podia pedir ajuda, enfim. Se ficar bravo é pior, né? Melhor aceitar. Difícil? É que é difícil na prática. É né? difícil. Ainda Só que mais aí a gente uma tem certa que... idade, né? Então, você imagina todo dia você indo e todo dia alguém lá te apunhando. Todo dia. Chega uma por hora isso que a gente fica... precisa trabalhar com a prevenção. E eu observo assim, a criança que está sendo alvo, o adolescente, precisa de ajuda, e o autor também precisa de ajuda. O psicólogo, no seu caso da escola, ele observa tudo isso, né? Sim. Num caso de suspeita de bullying, por exemplo, dentro da escola, eu preciso conversar com a família do alvo, e eu preciso conversar com a família do autor.
Entende? Sim. Porque são dois indivíduos que precisam de ajuda, né? Precisam ser orientados. Por isso que os pais precisam estar muito perto dos seus filhos, né? Para entender quem são os amigos dos filhos Sim. adolescentes, Isso né? mesmo. Conversar sobre o que eles gostam, né? Não ter um pré-julgamento, né? Ouvir mesmo. Até, geralmente eu falo isso para os pais de adolescentes, né? Quer entender seu filho? Chama a galera dele para sua casa. Sabe? Faz um almoço. Adolescente gosta de comer, né? Você acha que falta isso, né? Faz um lanchão lá para todo mundo e traz. E sem julgamento. Sem Fala que cara feia. Vai jogar lá, comprou um jogo novo lá. Escuta a conversa dele. Senta lá no meio e ri das piadas. Sabe? Ai, mas é piada boba. Ri. Senta lá e fica junto. Seja amigo, né? Seja amigo. Seja amigo, é isso aí. E aí, você vai entendendo quem são esses amigos, do que eles estão falando, o que eles gostam, o que eles fazem. E isso vai te aproximar do seu filho, né? E sem julgamento, porque aí tá bom, aí eles saem da sua casa, você fala assim pro seu filho: ah, mas aquele fulano, não, espera, né? Vai ouvindo com seu filho, porque se você estiver próximo dele, naturalmente ele vai trazer para você. Sim. Pai, você não sabe. E geralmente, sabe o fulano fez tal coisa. Se você não tem essa proximidade, ele não vai falar isso pra você. Aí é a sua chance. Mas sabe o que eu vejo? Jura? Assim, que eu vejo? Geralmente, quando você vai falar, tipo, alguma coisa, eu não gosto daquele moleque, não anda com ele, aí que vai andar. Aí é o contrário. É o contrário. É o efeito ao contrário. Que é esse julgamento, espera. Porque aí você vai ter a sua chance. Que aí quando o seu filho chega pra você e fala: nossa, sabe fulano de tal, fez tal coisa, você nem acredita. Fez tal coisa errada. Jura? E aí você entra e você orienta. Sim. E você fala: nossa, que chato, né? Você faria isso? Nossa, mas olha que coisa. E aí, o que você acha? Olha que conversa, que oportunidade. Os pais de adolescentes precisam caçar essas oportunidades. Então, mas aí pro adolescente, para ele ter esse afeto também pelo pai, para ele querer ter esse contato, já tem que vir de infância já. Tem. Porque às vezes, né, aquela coisa que você falou, deixa o tempo todo celular, televisão, tal, não se apega, trabalha demais, chega a ver pouco, depois vai querer, depois de mais velho, se aproximar. O filho não quer mais muito, né? Tem que ter uma O filho conexão. já tá em outra. Se não tem convivência. Não tem convivência. É difícil. Aí já tá namorando, aí não quer mais saber do Aí pai, já da mãe. Tem que ter uma conexão que começa na infância. É. Esse relacionamento ele vai mudando. E naturalmente o adolescente vai se desvinculando um pouco dos pais para fazer parte do grupo, para fazer o que o grupo faz. Mas se tem uma conexão saudável, isso permanece. Porque existe uma importância para cada fase. Não tem a fase, né? Então, no início do desenvolvimento, são aqueles pais que estimulam, que conversam com o bebê, que não está te entendendo, mas que eu vou trocar a fralda e vou estar conversando, né? Enfim, que tem o estímulo adequado do ambiente. No início da fala, depois, né, no início da escolarização, pré-adolescência. Então, cada fase tem uma importância. Outra coisa, né? É importantíssimo, né, Daniele, que o pai e a mãe tenham o mesmo conceito também, né? A mesma forma de educar ali, né? Porque um não pode falar uma coisa e o outro fala outra, né? É importante ter uma constância, sim. Né? Porque muito senão importante. fica aquele filho malandrinho, né? Ele obedece um e não obedece o outro. É né? manipulador, né? Manipulador, né? Muitas vezes Eles até põe aprendem contra um contra o outro, Verdade. Uma coisa que eles aprendem rápido é isso. Para quem que eu posso pedir, o momento que eu posso fazer, os pontos fracos, né? a hora que eu posso fazer a birra, a hora que tá todo mundo olhando. Né? Então, assim, isso acontece. Por isso que é importante os pais terem um comportamento que seja constante, né? Que seja previsível. As crianças precisam de previsibilidade. O que esperar desse pai e o que esperar dessa mãe? Né? Não dá para ser uma situação que uma hora pode, outra hora não pode, eu não sei quando vai poder, quando não vai poder, entendeu? E a criança já vem no genes, já a arte, né? Já vem fazendo arte já, né? Já vem lá no sanguinho. Eles aprendem. Você falou da birra, né? Uhum. Eu já vi várias cenas, assim, graças a Deus meus filhos nunca aconteceu esse tipo de coisa. Mas eu já fui num shopping e tal, a criança queria uma coisa, se joga no chão, grita, fala. Como que é a visão do pai e como que é a visão da criança fazendo isso? O que acontece nessa situação aí? Existem
algumas situações, né? Então, assim, a gente tem... Lembra que eu falei desse cérebro que está em desenvolvimento? Sim. Né? Que não está. Então, a gente tem nosso cérebro já desenvolvido, maduro, e essa parte do controle de impulso, que a gente chama de controle inibitório, que nos impede de fazer coisas que não é para fazer. Então, assim, sei lá, você está numa situação de uma briga, né? Você tem autocontrole de não perder seu réu primário, certo? Certo. A criança, mediante uma situação de frustração, de estresse, um não, ela não tem esse autocontrole desenvolvido. Então, ela vai para birra. Então, ela tem reações físicas, né? De choro, de descontrole, de raiva excessiva, enfim. Em resposta a esse cérebro que não está entendendo, que está entendendo essa situação como uma ameaça, por exemplo, né? E do qual não consegue se controlar. Por isso que desde a infância a gente precisa ensinar as crianças a se acalmar. Só que a gente precisa, primeiro, aprender a nos acalmar. Para ensinar a criança. Pode explodir, Eu não né? posso pedir para a criança se acalmar gritando, Verdade, tá me certo. descontrolando. Verdade. Entende? Tá certo. Então, ensinar a se acalmar, ensinar que tudo bem sentir raiva, tudo bem ficar frustrado. Eu dei o exemplo lá fora, né, chorando porque não tinha bala azul, só tinha verde. Gente, isso acontece. E aí, assim, a maior frustração da vida deles, para uma criança de 2 anos, né? Então, assim, eu entendo. Mas eu vejo a cena, Eu falar pra você, o entendo pai a tem que ter sua uma frustração. paciência. cara. Paciência. É muita. Porque é feio uma de ver. uma Sério? construção, Luiz, é uma construção assim de tijolinho por tijolinho. Sim, sim. Entende? Imagino. E é a base de uma educação socioemocional. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou falar pra você o seguinte. Primeiro filho, passei um pouquinho mais no começo, né? Assim, passava às vezes um pouco do ponto na análise, mas depois que você vai pegando jeito, você vai vendo que toda criança nasceu segundo é exatamente igual. É exatamente igual. 1 ano faz aquilo, com 2 faz aquilo, com 3 faz aquilo. É exatamente igual. Parece que é uma linha de produção. Então você já, processo, Esses são você os já marcos aprende do a você- neurodesenvolvimento. É, Isso aqui é esperado. Esses são os marcos do neurodesenvolvimento. Aí entra a neuropsicologia. Né? Então, por exemplo, uma criança que está fora desses marcos do neurodesenvolvimento, que apresenta um atraso do neurodesenvolvimento, é uma criança que pode precisar de uma avaliação neuropsicológica. que tá fora desses hábitos comuns para as Isso. crianças. Então, um pediatra, um bom pediatra que observa isso, um bom neuropediatra que observa isso, encaminha para uma avaliação neuropsicológica. Uma criança que não está alfabetizando, passou o 1º, 2º ano, não alfabetizou, né? Uma criança que atrasou a fala, né? Enfim, uma criança extremamente hiperativa ou desatenta na escola, mais do que Envergonhada esperado. também entra, muito envergonhada. Uma criança muito tímida, uma criança com sinais de ansiedade. Entendi. Pode ser encaminhada por uma avaliação neuropsicológica, né? Que é diferente da psicoterapia. A avaliação neuropsicológica é um outro processo. E como que é essa avaliação? Isso que eu ia perguntar, como que é esse processo? A neuropsicologia é uma área da psicologia que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento. Tá? Então, numa situação dessa, numa avaliação neuropsicológica, seja de criança, adolescente, adulto também, idoso, enfim, eu faço um levantamento das habilidades cognitivas desse indivíduo. Que são habilidades cognitivas? Memória, atenção, inteligência, percepção, linguagem, enfim. Isso você tem um cronograma para seguir. Eu tenho um protocolo. Tá, aí essa avaliação é tipo uma provinha que você faz ou perguntando, conversando? É um processo, são vários... eu utilizo vários instrumentos. Eu utilizo testes padronizados, escalas, enfim. Alguns testes só psicólogo pode aplicar. Sim. Né? São testes restritos a psicólogos. Esse processo dura algumas sessões, eu não faço em um dia. Então, para criança e adolescente tem todo um processo de uma conversa com os pais, a aplicação desses testes na criança ou no adolescente. Dura de 8 a 10 sessões, mais ou menos. E no final de tudo isso, eu elaboro um laudo neuropsicológico com o resultado dessa avaliação. Então, vamos supor,
vou colocar uma situação aqui, hipotética. Uma criança na escola, muito agitada. Não fica sentada numa idade em que eles já ficam sentados ali uma aula inteira, mas a criança não fica nessa idade de correr, de interrompe o professor, não espera o colega falar, tá perdendo os materiais, tudo cai da mesa, aquela desorganização. Alguma coisa Imperativo no tem, ar, né? no máximo. Aí, Eu sei bem o que é isso. quem que Está estou descrevendo o descrevendo? O Willzinho está descrevendo o Willzinho. Então, a escola, que já está preparada, É. que olha e fala, então tá diferente, não é esperado esse comportamento para essa idade, enfim. Chama os pais e fala, olha, tá diferente, troca uma ideia com um pediatra, vê o que está acontecendo, né, e tal. Um pediatra que também está preparado, né, pode fazer um encaminhamento para avaliação neuropsicológica ou pode encaminhar para um neuropediatra, um neurologista da infância. E aí esse neuropediatra pode pedir exames, né, diversos exames, neuroimagem, enfim, e pode encaminhar para avaliação neuropsicológica. E aí, num exame de neuroimagem, vai estar lá o cérebro dessa criança. Bonitinho. Estruturas, cada uma no seu lugar. Mas aí, na clínica, na avaliação neuropsicológica, eu vou olhar a função. E a função não aparece na neuroimagem. Então, lá na neuroimagem, ele está aqui com o córtex pré-frontal dele, em desenvolvimento, que é esperado, mas está lá, bonitinho. Na clínica, eu vou avaliar como é que está a organização dessa criança com suspeita de hipótese de TDAH, como é que está a atenção dela, como é que está o controle do impulso, como é que está o planejamento, tomada de decisão. E aí eu vou perceber se tem dificuldade ou não. Né? Se for um caso de... E aí, no final, eu vou dizer, né, com base em todo o processo, a avaliação não é um teste, não é a aplicação de teste. Uhum. É um processo que envolve contato com a escola, com a família, a aplicação dos testes, a análise de cada um, enfim. E aí, no final, eu vou dizer se aquela hipótese que eu levantei inicialmente de TDAH, por exemplo, ela se confirma ou não, e volto para o neuropediatra, e aí ele junta com os exames e fala, então é. E aí começa uma intervenção, um tratamento, e aí eu posso também encaminhar para psicoterapia e outras terapias que forem necessárias, enfim. Existe casos de coisas muito parecidas, a ponto de às vezes até confundir? Parece que é TDA, mas não é? Parece que é... Sim, Existe? Sim, isso se chama diagnóstico diferencial. Isso é muito interessante. Existem comorbidades também. Né? Nada é tão simples. Tem que fazer... Aí cada vez que vai levantando essas dúvidas da incerteza de pode ser isso ou pode ser aquilo, tem que ir aprofundando mais. É isso? Exatamente. Vai aprofundando. Isso, por isso que eu tenho os instrumentos para cada hipótese que eu levanto. Né? Por isso que a gente faz uma avaliação completa. E aí o perfil cognitivo daquele adolescente, daquela criança, enfim, aquele indivíduo, vai me levar para um possível diagnóstico, um diagnóstico diferencial ou até uma comorbidade. Entendi. Então, por exemplo, um adolescente com ansiedade pode ter sintomas de desatenção e pode ser confundido com um déficit de atenção, por exemplo. E aí o diagnóstico primário ali é ansiedade, transtorno de ansiedade. Então, isso pode acontecer, por isso a importância da avaliação também. Da avaliação. Aí vai do profissional investigar e ir a fundo. Isso, exatamente. Mas é outra atuação diferente da psicologia? Nossa, são profissionais que, quando estamos lidando com um paciente, eu estou fazendo uma avaliação e ele está passando com um psiquiatra, eu preciso desse psiquiatra trocar ideia com ele, Sim. levar esse paciente leva a minha avaliação até ele, até o neurologista, enfim. E aí eles batem o martelo ali com o laudo, enfim. Né? Mas na prática mesmo, qual é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? É só a implantação O psiquiatra é médico. O O psiquiatra, certo. ele é médico. Ele prescreve medicação. Eu não prescrevo medicação. O psicólogo, o neuropsicólogo não prescreve medicação. Certo. E o psiquiatra é médico. Tem a formação em medicina, com especialização em psiquiatria. Então, Mas só o vai... estudo é o mesmo do cérebro ali, dos casos? É a mesma base de estudos? O psiquiatra precisa saber todos os transtornos mentais, né? Sim. Entendi. E qual que é o último caso que a pessoa tem que tomar o remédio, não tem como fazer terapia, não vai resolver? Como que é esse limite que vocês veem assim, não dá mais, agora é só a base de remédio? A gente pensa o quanto isso está interferindo na vida desse indivíduo. Então a gente pensa nos relacionamentos próximos,
no trabalho, na vida social, o quanto aquele transtorno mental, enfim, está interferindo nisso. Precisa do psiquiatra, precisa da medicação, Mas precisa da mesmo psicoterapia, precisa de algum outro tipo de terapia, enfim. Entendi. Um caso de depressão, por exemplo, o psicólogo pode curar. Lógico que cada caso é um caso, mas tem casos de depressão que não chega no psiquiatra, o psicólogo pode resolver? Consegue? Todo caso que eu receber, que eu levantar a suspeita de um transtorno de depressão, ansiedade, enfim, eu vou encaminhar para o psiquiatra. Ah, tá. Então você não vai nem querer tratar, você já vai passar para o psiquiatra. Eu vou encaminhar e aquela pessoa vai aceitar ou não ir. Ela pode não aceitar. Mas certo. é meu papel encaminhar, porque é o profissional da área da saúde mental também, o psiquiatra. Que a gente precisa quebrar barreiras e preconceitos, mas é o profissional da saúde mental. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que têm esse preconceito ou medo de tomar medicação, né? Porque é uma medicação forte, e viciar, né? Viciar. E não só isso, como achar que o psiquiatra é médico de louco. Né? Porque isso tem muito. Você falar, você tá indo no psiquiatra, o pessoal já pensa, o cara é doido. Não, o psicólogo já não. O psicólogo já é uma coisa que se ouve mais naturalmente. Né? Muitas vezes começa, né, indo no psicólogo, né, aí passa ali por todo o processo de psicoterapia, enfim. Existe melhora, assim, dos sintomas. Só que a gente está falando de química cerebral, então tem coisa que... Não controla, por né? mais que eu entro ali com uma terapia cognitivo-comportamental, com mudança de comportamento, com regulação do sono, da alimentação, exercício físico, se a coisa não está indo... Não tem jeito. Não tem jeito. Até para vocês entenderem sobre essa questão do funcionamento do cérebro e do nosso comportamento. Tem um caso interessante que foi muito estudado pela neurologia e que revolucionou, assim, na época, a neurologia, o estudo da neurociência, enfim. Quem estuda neurociência estuda até hoje esse caso, que é o caso do Phineas Gage. Então, se vocês colocarem no Google, vai aparecer uma imagem não muito agradável. Isso aconteceu em 1848. Era um jovem norte-americano de 25 anos e ele trabalhava numa ferrovia, construindo lá os trilhos da ferrovia. E ele trabalhava com explosões, assim, precisava colocar dinamite lá para abrir caminho lá, né, para a ferrovia, enfim. E numa dessas explosões programadas houve um acidente. E uma das barras de ferro, essa imagem não muito agradável, mas está no Google. Uma das barras de ferro atravessou o crânio dele. Então entrou aqui pelo lado esquerdo do olho, atrás, ele perdeu a visão do olho esquerdo. Entrou atrás e saiu aqui na frente. Lá em cima. Caramba. Atravessou o cérebro. Essa parte pré-frontal. Que é a parte que você falou que decide as coisas ali. Esse comportamento. Já chego lá. Atravessou. 1848. Não tinha muita coisa. Ele teve convulsão ali na hora e logo depois ficou ligadão, acordado. Não morreu, o que já foi um milagre, né? Feito e tanto, né? Porque a gente tem algumas áreas vitais, né? Então, se a gente está falando aqui de tronco cerebral, aqui a gente tem áreas que são vitais, que regulam nossa respiração, batimento cardíaco, temperatura. Afetando aqui, já era. Mas aqui na frente o cara ficou acordadão, foi pro atendimento médico de carroça, acordado. E não morreu. Até que o médico dele precisou ir no tribunal provar que ele estava vivo, porque as pessoas não acreditavam, né? Não dava para tirar foto e falar, tá vivo. Tinha. Diferente, né? Então, provar que ele ficou vivo. Tiraram a barra de ferro, enfim. A recuperação durou 3 meses, não por conta disso, porque ele pegou uma infecção, por isso que demorou 3 meses. E ele voltou para a vida, né? Voltou para trabalhar, mas não segurou, não ficou no emprego muito tempo. Quando ele voltou, depois desses 3 meses, ocorreu uma mudança muito forte, brusca no comportamento. Então, o Phineas Gage era um cara legal, que chegava no horário certo no trabalho, que não brigava com ninguém, que era na dele, seguia regras, tinha uma vida normal. Depois desse acidente, ele não seguia regras, ficou agressivo, inadequado, sem noção, sem filtro, sabe? Sim. De tirar roupa no meio das pessoas. Caramba. Né? De brigar com alguém sem motivo, de mexer com as mulheres, virou mulherengo. Ele não era assim.
Enfim, fazer coisas completamente inadequadas. Depois ele morreu em 1860, depois por outras situações. E aí começou, e por isso que revolucionou, e começaram os estudos dessa relação cérebro-comportamento. Tentar entender Então, isso. esse acidente afetou uma área do cérebro dele, que não era vital. Não era vital do ponto de vista me manter vivo respirando. Sim. Mas é fundamental para o relacionamento, para a vida em sociedade. Certeza. Entendi. Porque uma lesão no pré-frontal É. torna essa pessoa sem filtro. Como é que vive em sociedade Eu desse tive. jeito? Eu tive um Entendeu? acidente de carro em 94. Eu tava sem cinto de segurança, né? Eu fiquei uns 10 meses bem sem paciência, viu? É. E Sério? 10 meses eu fiquei ruim. Dor de cabeça, confusão mental, não conseguia ler direito. Aí eu tive que tomar remédio. Tomei remédio. Tarja preta aí na época. E Valium. Cheguei a tomar Aham. Valium. Então, dependendo da área da lesão cerebral, né? Afeta os movimentos, afeta a Afeta. fala. Tocava o telefone, se ninguém atendesse na terceira, na quarta chamada, eu já gritava, já, porra, atende o telefone aí, pelo amor de Deus, atende o telefone, Caramba. entendeu? Eu perdia o Nossa. linear de paciência. Total. O humor tá nessa área também? Regulação do humor. Humor Também. Existem outras áreas também. A gente tem o sistema límbico, né? Que controla também essa questão de emoções mais fortes, enfim. Mas também, né? Porque tem a ver com esse controle inibitório, né? Então, o que eu faço mediante a raiva, o que eu faço mediante o impulso, uma tomada de decisão. Nesses casos de acidente, né? De um traumatismo crânioencefálico, também pode ser indicada a avaliação neuropsicológica. Mas, Sim. mas existe a regressão, que nem no caso dele. Ele é meio doido assim. Existe porque a gente... Mas ele sempre foi assim, viu? Existe porque tem Eu fui no neuro, né? Na tem época. e aí tive que ir ele no falou neuro. para você da neuroplasticidade do seu cérebro, por isso que você tá aqui controlando sua raiva, ouvindo o telefone tocar mais de 3 vezes. Fui Então, no- como que isso volta? É interessante, né? Aí é a neuroplasticidade, né? Aí é um processo muito interessante, assim. É uma regeneração natural. Assim, existem, assim, dependendo, não é uma coisa mágica, e que num acidente, lá no acidente do Phineas Gage, parte do cérebro saiu junto com a barra, né? Então Aí já aquilo era, não né? vai voltar. Só que o nosso cérebro, as conexões, aí a gente tá falando de conexão, né? Não tô falando mais daquela estrutura que perdeu. Perdeu a estrutura, perdeu. Certo. Mas as conexões vão fazendo novas conexões. Tudo que eu faço, que eu automatizo, é uma nova conexão. Entende? Ele se reajusta. Ele se reajusta ao ambiente. Entendi. Então, tudo que eu treino muito, eu tenho uma nova conexão. Olha Entendi. só. Tudo que eu não uso, eu vou perdendo. E aquela história de que a gente sempre ouviu falar, de que a gente só usa um pedacinho do nosso cérebro, é verdade? Ou nós acessamos toda a capacidade cerebral nossa? Olha, sabe que eu li algo recentemente sobre isso, que é, assim, é um mito, assim, dessa história. É um mito, né? De usar 100% do cérebro, que aí dá uma impressão que teremos superpoderes, né? Já assistiu o filme Lucy? Ele fala sobre eu isso. acho que sim, né? Que ela toma e lá aí a percepção dela fica assim... Tem um outro também com o De Niro e com aquele outro que fez o Se Beber Não Case, que é legal também. Que ele desenvolve um comprimido que ativa o cérebro de uma maneira mais completa. Isso é uma lenda, então? A gente acessa todo o nosso cérebro mesmo, querendo? Eu acredito que sim. Eu acho que é importante a gente entender o nosso cérebro do ponto de vista do dia a dia, do que é importante para o cérebro. Então, assim, se eu tenho um vício, o que afeta meu cérebro? Se eu tenho um sono de má qualidade, o que afeta meu cérebro, meu humor, minha rotina? Se eu tenho uma alimentação ruim, se eu não faço exercício físico. Para mim, usar o cérebro é você tratar ele bem, fazer o que ele precisa para ter um bom desenvolvimento e isso afetar o seu corpo, a sua rotina, o seu humor, os seus relacionamentos. Exercitar.
Exercitar essa mente, Eu exercitar vou o falar pra você, quando eu corpo, não durmo ter uma direito, boa qualidade eu do fico com uma... sono, Fica ruim, né? ter bons irritado. Fica aéreo. relacionamentos, É. né? Fazer Ler é coisas bom, né, prazerosas, Dani? ao ar livre. Porque é claro, gente, se a gente pegar um celular agora e começar a ver vídeos, a sensação de bem-estar é imediata. E pra academia, a gente fala sério, quem que acorda, assim, não é? É. Só que a sensação de bem-estar vem depois. E é isso que a gente tem que superar. É, exatamente. A gente tem que superar esse vou O ir, antes, né? vou dar a volta lá, vou fazer a caminhada na praça. Eu tô pra ir na academia, vai fazer uns 3, 4 meses já. Né? Então, Eu vou, pensa vou, nisso. vou. Pensa na sensação que você vai ter depois. Sim. É, como é que é aquela... Eu fiz a matrícula, mas aí tem que ir, né? Então, assim, essa sensação de bem-estar vem depois. Sim. Então, ler um livro te traz uma sensação de bem-estar, mas é um pouco mais demorado do vídeo, do... É verdade. Entende? É uma... Sim. Verdade, É uma não, coisa não vai ali. ser imediato. Então, né? não é imediato, então são O vídeo Não hábitos. é que nem um filme, né? Que você começa e termina, acabou ali, né? Não, o que nós falou, o TikTok é tudo mastigado, né? É. Vídeo de Por 10, isso 15, que- 20 segundos ali, você já tá... Por isso que o ser humano ele gosta de cada vez coisas mais curtas. Mas É aí a gente isso. fica, A mas aí música a gente fica começou sem com 8 paciência. minutos, É. né? A música começava com 8 minutos, 9 minutos. Aí ela foi reduzindo 7, 6. Hoje uma música tem 2:30, 2:50. Verdade. Sim, Quer dizer que o cara não tem mais paciência de escutar uma música inteira. sim, a gente... E isso é uma questão importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, que é você saber esperar. E esperar uma gratificação. Então, tem coisa que não vem na hora. Por exemplo, para eu tirar uma boa nota, que é super legal, que eu vou ter uma sensação legal de falar uhul, consegui, para eu chegar na sensação de uhul, consegui, eu tenho que estudar, e às vezes eu tenho que estudar por semanas. Então eu estou adiando uma coisa boa, mas essa coisa boa vai chegar mediante um comportamento que eu preciso ter antes. É. Entende? Só que hoje eles têm tudo ali, né? Você sabe. E aí, Fácil. como competir, gente? Como competir com essa Não coisa dá. imediata que eles têm nas mãos, com um processo seletivo de um estágio, Não, eu sei. e que às vezes, eu sei como dura fazer isso. meses, Se você não ler esse livro, eu vou tirar seu celular. consequências. Tem que ler e tem que falar o que, Estabelecer fazer o resumo. consequências. Fala, agora faz um resumo pra mim do livro. Né? Mas Quero aí ver a se gente, leu mesmo. a gente fala de coisas assim da vida, né? Mas sabe Sim, por que eu sim. te falo isso? Porque é o seguinte, eu falo em questão até de criança, por exemplo, se você tem de tudo fácil, fala, ó, tá fácil aqui, a criança tá aqui, aí ela pode ligar a televisão se ela quiser, ela pode jogar o videogame se ela quiser, ela pode brincar de carrinho se ela quiser. Tá tudo disponível para ela. Ela vai ficar 1 minuto aqui, aí ela vai ficar mais 1 minuto ali, mais 1 minuto ali. Na nossa época, eu falo sempre na nossa época, que a gente não tinha muitos recursos, não tinha muita coisa para fazer. Então você se contentava de fazer aquilo durante 20, 30, 40 minutos e ficava ali. Persistência. Gente, essa habilidade, persistência é uma coisa que a gente leva pra vida. E começa persistindo numa brincadeira. Numa brincadeira difícil. Então, assim, esse jogo tá muito difícil. Próximo, não vou terminar. Não, as crianças que não tinham todos esses recursos persistiam numa brincadeira, numa tarefa difícil. E são os adultos que precisam persistir na vida. Aí a gente está falando de as habilidades que as crianças precisam desenvolver, gente, é para a vida. Né? Isso daí vai atrapalhar, por exemplo, o cara aceitar um não depois de mais adulto. Exatamente. A namorada falar, deu o fim, o cara não aceita o fim. É porque ele lá... a frustração. Não tá acostumado. quer E até passar a por sensação essa. de tédio. Sabe que eu percebo que as crianças hoje não sentem tédio, né? Porque tem que estar fazendo coisa o tempo todo, tem muito estímulo, né? E a gente sentia tédio, né? Eu lembro que eu falava assim, quero brincar de alguma coisa, não sei do que. Aí os pais falavam assim, inventa. Ótimo, inventa. Criatividade, gente. A criança ou adolescente precisa do tédio, experimentar a sensação de tédio, para criar uma brincadeira nova, um instrumento novo, uma nova forma de brincar, de interagir. Aguçar a criatividade. Aguçar a criatividade. Coisas mas que hoje, estimulam, né? Mas hoje parece que não pode ter tédio. Então, quero fazer alguma coisa, tá aqui. Tem 1000 coisas para fazer, mas também não fica. Quando os meus começam com essa daí, eu tô achando que não tem nada, vai montar um quebra-cabeça.
Experimenta Ó, e só isso. sai dali a hora que você terminar de montar esse quebra-cabeça. Faz assim, olha. De 5 mil peças. Você não... Disponibiliza algumas coisas assim, simples. Caixa de papelão, papéis, sabe coisa assim? Não tô falando de brinquedo sofisticado. E fala pra eles, inventa. Desenha. Eles vão inventar. A gente vai nascer uma nave. Sabe o que você fez vai nascer eu lembrar de carrinho, uma coisa agora? Vai nascer uma cabana, vai nascer alguma coisa. A minha infância sempre foi assim, não tinha dinheiro tão fácil, né? Então, morava aqui, você não conhece muito aqui, mas eu morava perto do aeroporto e lá tinha uns bambu, né? Então eu ia lá, pegava o bambu, afiava a vareta, fazia a pipa, enrolava, encapava com plástico, uma sacolinha de plástico. Aí eu peguei e passei pro meu filho, né? Meu filho nunca foi de empinar pipa, né? Aí eu falei, ele tava acho que na época com 6, 7 anos e tal. Eu falei, pai, vamos comprar uma pipa, vamos empinar? Ele veio falar pra mim. Eu falei, não, vamos fazer. Aí eu falei, fazer. Aí eu não achei o bambu na época e tal, mas eu peguei e comprei umas varetinhas que já vinha pronto. Aí eu falei, vai fazendo assim, fui ensinando ele e tal. Depois que ele fez e conseguiu empinar, a sensação dele de, sabe... Eu que fiz, né? Pô, muito mais é um legal, diferencial né? muito legal. Hoje a gente não tem mais nem isso, né? Assim, essa época era uma época que ainda os pais e as mães deixavam brincar na rua. Hoje não tem mais isso, né? Até porque se tornou perigoso, né? Pois é. Então o moleque tá no clube, ou ele tá com os amigos no prédio, quando mora em casa, tá dentro de casa. Não é assim? Exato. Ele tem que substituir isso que ele fazia na rua por alguma coisa dentro de casa, ou que seja, nem que seja no parque, né? Tem que substituir, não pode simplesmente... a gente era mais feliz brincando na rua, né? Essas Com oportunidades, elas estão dentro de casa, né? Então, assim, os pais não precisam, então eu preciso que um profissional faça isso com meu filho. Essas oportunidades estão dentro de casa. Então, quando uma mãe, um pai faz um bolo com um filho, gente, muitas oportunidades de aprendizagem ali, né? Então, de planejar, de pegar os ingredientes, de separar, de saber quais ingredientes vão colocar ali primeiro. É muito mais do que o bolo, né? Vai muito mais além do que o simples bolo. Do que o bolo. Fora eu esperar o bolo ficar pronto, que não é rápido. Treinar a paciência, né? Você fala, põe uma xícara, põe 2. Exatamente. Coordenação motora, quebrar o ovo lá. Quebrar o ovo não é nada também. fácil. Não. Sentar à mesa, né? Para jantar na mesa. Então, assim, vai além da alimentação. Tem sim uma questão da alimentação, de não ter telas, para a criança ter contato com aquele alimento, saber o que está comendo, enfim. É importante isso, além, não comer assistindo televisão. Sim, porque ele precisa... Primeiro que é uma situação em família que é muito importante acontecer. Ela vai ter contato... A criança que está ali na tela e a mãe dando comida na boca, ela não sabe o que está comendo. Entendi. Nem sentindo o sabor tá de nada. sentindo. Tá fazendo uma obrigação. Exatamente. E quando a família, então, o pai e a mãe chegam do trabalho, as crianças voltaram da escola, sentam à mesa e jantam. Quanto aprendizado tem ali? Então, o pai vai falar como foi o dia. E aí a criança está observando que eles aprendem por modelo. E aí ele está observando e aprendendo que enquanto um fala, o outro escuta. Ele está observando e aprendendo que quando ele está falando, eu estou olhando para ele. Afinal de contas, eu vou trocar aqui olhares, né? E a comunicação é assim, não é assim, não é de costas, é assim, né? Eu vou aprender que eu preciso esperar o outro falar para eu falar do meu dia, né? Eu vou aprender a ter empatia, porque hoje minha mãe chegou chateada por uma coisa que aconteceu e ela contou. Diferente do outro dia que ela estava super feliz. Então, nossa, olha como isso afeta as pessoas, olha como eu estou aprendendo, né? Contar também sobre o meu dia. Então, eu estou acessando a minha memória. Aí os pais vão perguntar, agora me fala como foi na escola. Eu estou acessando a memória de tudo que aconteceu, do que foi legal, do que não foi, e estou contando. Estou ali desenvolvendo linguagem. Então, gente, é um jantar. E os pais não planejam isso. Mas é aprendizagem, mas é um momento em família que precisa acontecer. Quanta coisa acontece, né? Quanto eles aprendem com isso. Essa interação. Com certeza. Importantíssimo, né? A criação dentro de casa, os hábitos, né? E a gente mesmo, adultos, a gente tem que se policiar. Eu tinha hábito de sair pra caminhar, levar o celular, cara. Pode ver, às vezes eu aviso vocês, galera, tô saindo pra caminhar, nem me esquece. Não tô levando mais. Porque eu tava
parando às vezes para olhar celular no meio da caminhada. Você perde a experiência. Entendeu? Então já tô me policiando, não levo mais. Uhum. Às vezes acordava de madrugada, pegava o celular, já tô dando um tempo, não quero mais pegar também. Mas e a selfie? Não vai fazer selfie na caminhada? E a selfie? Não tô fazendo. E as fotos, As fotos instagramáveis? Porque aí você tem que colocar que tá pago, senão não vai estar pago. Tava me atrapalhando o celular, verdade, cara, na verdade. caminhada. Tava me atrapalhando. Não, Mas faz é. sentido, É uma distração, claro, né? E outra, Gente, entrar, né? muita coisa pode acontecer ali na sua caminhada, se você tá com o telefone. Mas eu sou assim Né? também. E a gente precisa criar estratégias. Então, assim, eu preciso... criar estratégias, Criar é isso. estratégias, porque a gente precisa do celular. E eu olho o celular o tempo todo também, tá bom? Se ele tivesse aqui, eu também ia olhar, assim, de vez em quando. É natural, né? Mas eu sei que eu preciso ler um texto, um livro, um capítulo. Eu coloco em outro cômodo. O meu celular fica em outro então. cômodo. Mas a gente tem que tomar cuidado, viu? Pra não ficar escravo dele. Verdade. Gente, atenção com isso. Outras coisas também são importantes. Ô, Dani, Dani, eu queria fazer uma pergunta pra você. Referente assim, a gente, quando tem um pensamento positivo ou acontece uma coisa positiva, parece que passa rápido aquela sensação, como você falou, tipo uma endorfina, né? Vem e passa rápido e quando vem um pensamento ou uma coisa negativa, parece que a gente fica alimentando isso. É uma coisa natural do ser humano isso? É muito interessante que você está perguntando, porque tem muito a ver com a minha área de atuação, com a abordagem que eu sigo dentro da psicoterapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, TCC. Não é TCC de trabalho de conclusão de curso, tá? TCC de terapia cognitivo-comportamental. Nessa linha de trabalho, dentro da clínica, a gente trabalha muito os pensamentos. Né? Entendi. E pensamentos é o principal ali do meu trabalho com o paciente. Então a gente trabalha como que esses pensamentos influenciam os meus sentimentos e sensações e como isso vai influenciar o meu comportamento. Então vocês entendem que diante de uma mesma situação, então aconteceu uma situação X, aquela situação não mudou, aquilo. Uma pessoa encara de uma maneira e outra pessoa encara de uma maneira completamente diferente. A situação é a mesma, a forma de encarar é diferente. Sim. Aí entra essa visão de si, do outro e do mundo. Como que eu percebo esses acontecimentos? Né? Se é com um pensamento de autocrítica, se é com um pensamento negativo, de catastrofização, enfim, aí o meu comportamento, os meus sentimentos estarão de acordo com isso. Então eu terei sentimentos de acordo com isso e ruins, e meus comportamentos serão de evitar aquilo, enfim, alguma situação assim. Entendeu? Então a gente trabalha muitos pensamentos dentro dessa abordagem. A gente chama de pensamentos automáticos. São aqueles pensamentos que a gente não tem controle, eles acontecem, mas que isso tem uma influência importante nos nossos sentimentos, emoções e comportamento. Entendi. A energia tem a ver com isso também? Como assim? Você leu meu pensamento? A energia, porque vamos falar. dizer assim, a gente sempre ouve falar, né? Você quer sair de uma situação, pensa positiva, energia positiva, pensa positiva, energia positiva. Já que você está falando de pensamento, a energia está ligada nisso também? Quando você fala energia positiva, me traz um pensamento, uma sensação de algo mais místico, uma coisa mais... Mais alternativa. Mais alternativa. Quando eu estou falando dessa relação de pensamento, emoções, sentimentos e comportamento, de terapia cognitivo-comportamental, eu estou falando de uma ciência e de uma abordagem cientificamente comprovada, enfim. Então, a gente está falando mesmo de processos cognitivos, né? De como isso influencia o nosso humor e a forma como a gente enxerga a vida. Certo, mas na prática, o resultado para acontecer, eu penso positivo, isso me faz bem, mas e na prática não acontece nada? Como que isso Na prática, a vida acontece. Na prática, a gente não tem controle de tudo. Na verdade, a gente tem controle de pouquíssimas coisas. Na prática, a vida acontece. Né? A vida acontece com eventos negativos, muito negativos, catastróficos. Né? Você tem que tentar enxergar de uma forma positiva uma coisa ruim que aconteça com você. Existem situações que não dá para enxergar de uma forma positiva. Não, sim. Né? Existem perdas, né? Isso não quer dizer que você é pessimista, certo? Exatamente. Mas existe uma forma de perceber esses acontecimentos e do que eu vou fazer daqui para frente. Entendi. Entendeu? Entendi. Existem coisas muito ruins que acontecem e não é só o pensamento positivo que vai mudar aquilo. Porque são coisas ruins. Eu recebo pacientes que eu falo, nossa, que história de vida. Né? Que difícil que aconteceu com essa pessoa. Né? E o que a gente vai fazer daqui para frente? Como isso está afetando os seus relacionamentos? Como isso está afetando as suas decisões? Qual memória ficou disso?
Qual a visão que você tem de si sobre isso, né? Entendi. Então, na prática, o fato de eu pensar positivo e emanar a minha energia não vai significar necessariamente que vai... eu não vou mudar os eventos. O que vai mudar, Eu não vai vou mudar o mudar acontecimento. Os eventos, porque não é místico, não depende da minha energia, não é isso. Entendi. Mas vai mudar a forma como eu vou encarar cada um deles. Certo. Isso Entendeu? vai fazer bem para o meu estado físico, então, e mental. Isso, exatamente. Então, mas não seria, então, pensando positivo, mas sim mudar a minha forma de enxergar aquela situação. Exatamente. Não é o fim de Exatamente. tudo, certo? Não, nem tudo é o fim. Isso, nem não tudo é só pensamento positivo. É sim você ter pensamentos positivos em algumas situações e encarar situações de forma realista. Entendi. Né? Sabendo que às vezes uma situação que você acha que é o fim do mundo, às vezes não é o fim do mundo. Quais são as outras alternativas? Então o negócio de fazer tempestade em copo d'água, né? Exatamente. Às vezes não é tanto assim. Sabe que tem uma técnica que eu vou perguntando isso para o paciente até a gente chegar numa conclusão, enfim. Eu tô com medo que aconteça tal coisa, sei lá. Adolescente. Tô com medo de apresentar um trabalho para a turma. Né? Então eu vou fazendo um questionamento para ele, até levando ele a um pensamento. Eu não dou uma resposta pronta. Vou levando ele a um pensamento. Então a gente começa falando assim, tá? Quantas vezes você já precisou apresentar lá na frente? E quantas vezes você desmaiou? Porque ele tá com medo de desmaiar. Eu apresentei ano passado, apresentei no início do ano, desmaiei. Tá, então de 100% até hoje, na sua história de vida, de 100% das vezes que você apresentou trabalho na frente da turma, você não desmaiou em nenhuma. Qual é a chance de você desmaiar nessa? Se você tem uma história de nunca ter desmaiado. Então aí já é uma situação que vai deixando ele um pouco mais relaxado. Tá, mas e se acontecer? Vamos estar preparados pro pior. O pior vai acontecer. O que pode acontecer? Eu vou desmaiar, tá. E aí, o que vai acontecer? Não sei, vamos tirar da sala e aí eu vou acordar e tudo bem, tá. E aí depois? Não vou apresentar o trabalho, tá. E aí a gente conversa com a professora e você desmaiou, ela vai te dar outra chance. Tá, e aí? Não vai ser tão ruim assim. Entende? A gente vai dessensibilizando. Sim, vai acostumando, vai naturalizando. Isso, exatamente. Agora, vamos usar esse exemplo aí que você deu para um caso à parte, né? Você comentou, esquece a psicologia, entra no lance de energia, não sei se você acredita ou não, mas vamos supor, eu tô lá para subir no palco, lá eu tô com muito medo de subir no palco, tô inseguro, tô com medo, tô com pensamento negativo. Chega lá, eu olho para lá, tem 10 pessoas assim, vai que você consegue, você vai arrebentar, cara, energia positiva, aquilo vai me fazer eu subir lá e fazer, ou aquilo... Pode. Aquela energia daquelas pessoas vai me motivar a fazer aquilo, não vai? Pode, mas eu vou te dizer, uma motivação interna te ajudaria mais. Então você tem a motivação das pessoas que acreditam em você, que estão falando assim, vai lá, eu sei que você consegue, vai dar tudo certo, legal, muito legal, você precisa de apoio. Mas se nesse momento você está subindo no palco, você está se sentindo inseguro, primeiro você controla a sua respiração, que aí você vai controlar seus processos físicos do corpo. Então você vai controlar batimento cardíaco e respiração. Então você faz um exercício de respiração antes de entrar. E não é qualquer respiração. É uma respiração diafragmática, 3 respirações profundas até esse batimento cardíaco voltar ao normal. Aí você já vai sentir as sensações físicas mais confortáveis para você subir. E aí você passou aquela semana inseguro pensando naquele momento, você vai subir no palco. É a sua primeira vez subindo no palco? Tá, é a primeira vez. Então tudo bem, é a primeira vez. Todo mundo comete um erro. Todo mundo tem a primeira vez. A primeira vez não vai ser perfeita. Por que você quer que seja perfeito? Tá. Sobre o que eu vou falar lá? Eu tenho domínio? Eu tenho. Eu estudei pra caramba. Minha vida foi falar sobre isso. É que agora eu vou falar num palco para mais pessoas. Então você sabe o que vai falar. Mas e se eu não souber uma coisa que me perguntarem? O que de pior pode acontecer? Alguém levanta a mão e faz uma pergunta e você fala, pô, cara, agora você me pegou, hein? Na próxima eu respondo, e tudo bem. Então é uma introspecção Então mesmo. Você entende que não é só o outro falar, vai que você consegue. Mas se eu falar pra mim mesmo que eu consigo, e além disso, não é só falar que eu consigo, mas é ir além disso. Por que eu consigo? O que eu fiz pra conseguir isso? E se alguma coisa der errado, tá tudo bem. O que vai acontecer? O que de pior pode acontecer? Eu não consegui responder uma pergunta, tudo bem.
Como é que eu vou me sair dessa situação? Já me programo. Você já até calcula meios alternativos para você se sair de situações, de prováveis situações. Exatamente. Isso aí envolve o preparo, né? Exatamente. E aí você vai se acalmando. Entende? Se é um cara mais experiente, né? Um cara mais experiente. Qual que é a chance de você se dar mal lá? Né? Então vamos analisar também. Eu gosto de números. Então eu sempre falo assim, de 0 a 10, qual a chance disso acontecer? De 100% da sua experiência, quantas vezes isso já aconteceu? Nenhuma. Então, qual é a chance estatística disso acontecer hoje? Que legal. Que legal, Dani. Parabéns, viu? Um excelente É isso, trabalho. gente. Nossa, tanta coisa. Eu falei que eu gosto de falar. Não, avisei. mas olha, mas é que bom. legal, viu? Eu Essas avisei. explicações. É muito legal a gente Muito saber bacana. essas coisas. Muito legal mesmo. Mesmo. E fala onde você trabalha, né? É. Então, você legal. trabalha. Duas coisas. Então, assim, tô lá no Instagram, no psico.danielebezerra. Então, lá eu falo sobre desenvolvimento infantil, falo sobre neuropsicologia, falo para pais, né? Então, me sigam para dicas, enfim. E legal. tô atendendo numa clínica que chama CTA Integrado, que fica na Lucas, na Avenida Alameda, enfim. Lucas Nogueira Garcês. E lá É lá. atende todas a psicologia no geral, né? Isso, lá eu sou psicóloga, neuropsicóloga, lá tem área da psicopedagogia, tem outras especialidades também. Tem médico da família, nutricionista, Ah, que legal. tem outra psicóloga infantil, Legal. tem uma outra psicóloga também que atende adultos, enfim. Bem É bacana. isso aí. Que legal, hein, Dani? Lá vocês me Daniele encontram. Bezerra, pessoal. É isso aí. Um Isso. presentinho pra Que você, legal. Dani, do nosso programa. Certo, Will? legal. Quantas tem no mundo aí, Will, atualizado hoje? 60. 60? E uma. 61. 61, é. O que, gente? Temos 61 61 dessa no mundo. No apenas. mundo, Que hein? legal! É, edição limitada. Ai, gente, que legal. 57 amei. convidados Ai, e eu mais adoro 4 canecas. aqui. Uhul. É isso aí. Sim, É isso aí. 61. 61. Legal, gente, obrigada, viu? Ai, legal, Obrigada. né? Linda aí, tá Parabéns, bonita. viu? Bonita. Parabéns pra você. Obrigado de você ter Obrigada. vindo, tá? E Valeu, se você- Dani. Você Muito lembrar. obrigado. Gente, Obrigado, eu que gente. agradeço. E olha, foi um prazer conhecer vocês, viu? E Ó, o aí, prazer foi olha, nosso. precisando, só chamar. Você foi certeza. nosso, né? Tá bom? Obrigado, viu? Vambora, molecada. Bora, galera! Bora. Então, você vai contar uma piadeta pra nós? Tem um negocinho rapidão aí que eu vi outro dia. O quê? O cara chegou pro outro e falou assim, ó. Sou paraguaio e vim para matar-te. O cara, o quê? Para o quê? O cara, paraguaio. Para o quê? Paraguaio? Ai, ó, preciso estudar o garoto aí, ó, Dani. Deixar o endereço, é com vocês. A gente vai encaminhar ele lá pra você. Minha Tudo filha é bem. psicóloga e falou que pai ela não trata, não. De preferência. É aquela desculpa que a gente dá, já te falei. Desculpa, né? Valeu, galera. Se inscreva no nosso programa pra você que ainda não se inscreveu. E estamos também no Spotify, hein? Não se esqueçam. Valeu, é. pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido. Se inscreva aí no nosso canal. Também nos siga nas redes sociais, @PodMyBrothers. Certo? Isso aí, Semana pessoal. que vem a Valeu. gente tá de volta. Valeu. Isso aí, me sigam no Instagram. Isso aí, valeu, galera. Siga a Dani. Daniele Bezerra. Isso aí. Tchau, gente. Siga a moça.